Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje eu quero te convidar a fazer o teste do conhecimento. Nós vamos tratar sobre uma temática importante que faz parte da filosofia política. Vamos falar sobre os contratualistas. Então serão 7 perguntas para testar o seu conhecimento sobre esse importante tema da filosofia. Vamos lá? Questão número 1. Diferente de Hobbes e Locke, Rousseau vai fundamentar seus pensamentos contrários aos dos contratualistas. Sobre a divergência de pensamento, explique uma diferença clara da teoria de Rousseau com a cosmovisão cristã. Nessa questão número 1, podemos destacar que Rousseau realmente vai desenvolver uma teoria política muito contrária ao pensamento da cosmovisão cristã. A teoria de Rousseau vai muito mais para a vertente oposta, o socialismo, o comunismo, do que realmente uma cosmovisão cristã. Mas, em especial, podemos destacar a questão da natureza humana. Rousseau, ele vai defender que o ser humano, por natureza, é bom. Isso vai totalmente contrário àquilo que a cosmovisão cristã defende, que a natureza do ser humano está corrompida por causa do pecado. E isso é comprovado pela própria história. Ao olhar a humanidade, ao analisar nosso próprio contexto, a gente pode perceber que a natureza do ser humano já é propensa para aquilo que não é correto, ao invés de acreditar na falácia de Rousseau de que o ser humano é bom, mas quem corrompe é a sociedade. Então, quem corrompeu a sociedade para que possa corromper o homem? Já faz, aí uma reflexão que mostra a contradição do pensamento de Rousseau. Questão número 2. Hobbes vai ser um dos primeiros a elaborar o conceito de contrato social. Essa teoria será desenvolvida posteriormente por outros filósofos. Na teoria de Hobbes sobre o contrato social, existe o destaque sobre os 2 estados do homem. Explique esses 2 estados. Respondendo à questão número 2, é importante destacar que na teoria de Hobbes, nós podemos falar que ela consiste na passagem do estado natural para o estado político. Essa seria a definição da teoria de Hobbes. O que seria o estado natural? É o estado original, é o ser humano que por natureza ele é cruel e violento. É o ser humano que é egoísta, que ataca o outro para se proteger, para se defender. É o ser humano que, por sua própria natureza, ele representa a maldade. Por isso, ele precisa ser domesticado. E aí nós temos a passagem para o estado político, no qual o Estado ele vai, através das leis e das regras, impor sobre o indivíduo, e assim o indivíduo vai viver não o seu estado natural, mas sim o seu estado político, esse estado ao qual ele vai ser cerceado pelas leis e regras que deverão ser obedecidas. Questão número 3. O que significa contrato social? Questão número 3. Contrato social é uma teoria política filosófica, estabelecida principalmente por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Na ideia dessa teoria, contrato social, apesar desses pensadores terem algumas divergências de ideias, na síntese eles entendem que a sociedade ela é um agrupamento de pessoas que conseguem viver juntas por causa de um acordo, um contrato, um estabelecimento de leis e regras que fazem com que eles possam conviver, de certa forma,
harmoniosa. Por isso que o contrato social é uma teoria política analisando a sociedade e a sua estruturação. Questão número 4. Hobbes, no livro O Leviatã, defende a ideia de um Estado absoluto e que seja soberano. Quais os argumentos que ele utiliza para defender essa ideia? Respondendo à questão número 4, Thomas Hobbes, que vai ser defensor do absolutismo, de um rei que é soberano, que vai determinar o andamento da vida das pessoas, vai controlar através das leis como os seres humanos ali em sociedade possam viver. Isso ocorre porque é necessário, segundo Thomas Hobbes, por causa da malignidade humana. O ser humano ele não consegue viver em sociedade, ele não consegue, por si só, pela sua própria consciência, viver de uma forma harmoniosa. Eu faço sempre essa reflexão com os meus alunos. Se cada um for fazer o que quer, o mundo vai ser um paraíso ou vai ser um caos? É claro que sem leis, sem regras, sem um certo controle, o mundo seria um caos, ainda mais do que já é em vários aspectos. Por isso que Thomas Hobbes vai dizer que é necessário que tenha-se um Estado que seja forte para controlar e estabelecer a lei sobre a sociedade. Questão número 5. Para Locke, o indivíduo é anterior à sociedade e, portanto, à existência do Estado. Os homens vivem num estágio pré-social e pré-político. Nessas condições, quais as duas características faziam parte da vida das pessoas? Respondendo à questão número 5, John Locke ele vai pensar diferente de Hobbes. Para Locke, o ser humano, antes do contato com a sociedade, antes de viver o estado político, ainda no seu estado natural, pré-social, o ser humano ele vivia em igualdade e liberdade. São esses dois elementos, as duas características que vão marcar o ser humano antes do controle social, antes da vida em sociedade. Por isso que Locke vai dizer que a proposta do contrato social é que o Estado proporcione aquilo que é de direito do ser humano, aquilo que já faz parte da sua própria natureza, que é a liberdade e a igualdade. Questão número 6. Hobbes e Rousseau são filósofos contratualistas. Entretanto, houve pontos de divergências entre eles. Destaque sobre o posicionamento político dos dois filósofos. Respondendo à questão número 6, sobre a divergência de pensamentos de Hobbes e de Rousseau, primeiramente precisamos entender o contexto histórico. Rousseau ele desenvolveu toda a sua teoria a partir ali da realidade da França. Já o Thomas Hobbes, que veio antes de Rousseau na cronologia da história, ele viveu ali na época da monarquia inglesa, do absolutismo, ok? O que destaca, né, na verdade, o que é fundamental para uma construção totalmente oposta do pensamento de Rousseau com o pensamento de Hobbes, é que Hobbes entendia a natureza do ser humano como sendo cruel, violenta e ruim. Já o Rousseau vai pensar diferente. Aí vem aquela ideia romântica do bom selvagem. O ser humano, por natureza, ele é bom, ele é puro, ele é inocente e o que vai estragar é a sociedade. Questão número 7. Sobre a propriedade privada,
os contratualistas desenvolveram suas concepções? Qual o filósofo que foi favorável e qual o filósofo que foi contra? E respondendo agora a questão sétima, a última questão desse teste de conhecimento, nós vamos aqui destacar dois teóricos que foram opostos em relação à propriedade privada. John Locke vai defender o direito à propriedade privada. A propriedade privada é fruto do trabalho do indivíduo, é fruto dos seus esforços. Por isso, deve-se preservar a propriedade privada. Já Rousseau, que vai contribuir aí para a vertente socialista, vai ser contra a propriedade privada. Para ele, a propriedade privada é o que causa os males na sociedade. Por isso, ele vai ser oposto ao pensamento de John Locke. Parabéns por chegar até aqui nesse teste. Espero que tenha aproveitado e que essas perguntas de alguma forma tenham contribuído para o desenvolvimento dessa temática. Agora é hora de se inscrever no nosso canal para estar aí acompanhando o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar um like, isso ajuda muito o nosso vídeo, assim como também o nosso canal. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula.